Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Hoje eu convido vocês aí a revisarmos, tá certo? Ou termos o primeiro contato mesmo, propriamente dito, com tempos e modos verbais. É um tema muito quente dentro da língua portuguesa, com certeza a tua banca vai cobrar, ok? A fonte que eu utilizei, pessoal, foi o todamateria.com.br, ok? Primeiro a gente precisa entender. A língua portuguesa ela é composta por três modos verbais, ok? São eles o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá? E três tempos verbais são eles presente, pretérito e futuro, ou presente, passado e futuro, tá certo? Cada tempo verbal, por sua vez, é composto por formas verbais. Então, opa, peraí, Matheus, começou a ficar confuso, entenda. São três modos e três tempos, mas cada tempo tem formas próprias, beleza? As formas verbais, pessoal, são flexões que um verbo possui para cada pronome. Em eu canto, por exemplo, o eu é o pronome e canto é a forma verbal, ok? Vamos começar pelo começo, vamos começar pelo modo indicativo. Mateus, o que é o modo indicativo? Gente, é aquele modo que indica ações reais, tá certo? São ações que se concretizam em algum momento, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Elas podem ser classificadas como tempos verbais simples no modo indicativo, tá certo? Que são aquelas que apresentam, que precisam de uma conjugação do próprio verbo, ou seja, elas não precisam de um verbo auxiliar na sua estrutura. Observe, eu cheguei cedo. Aqui é o tempo verbal simples. Eu tinha chegado cedo. Aqui é a forma verbal composta. Por quê? Porque precisa de verbo auxiliar. Beleza? Modo indicativo, ele possui seis tempos simples. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele divide-se em composto e simples, os tempos verbais, e ele tem seis tempos simples. São eles presente do indicativo, que significa o que nos traz ideia de uma função de para indicar algo habitual, do momento presente, tá certo? Como uma situação permanente, é uma característica de um sujeito ou verdade científica de fatos. Exemplos: preciso falar com ele, com ela agora. Vocês são muito inteligentes. Eu estudo alemão aos sábados. O clima do Nordeste é quente, percebem? É algo habitual, é algo do momento presente, é uma situação permanente, é uma característica do sujeito ou verdade, tá certo? Científica dos fatos. Mateus, e o pretérito perfeito? Gente, é uma ação que ocorreu no passado e detalhe, ela foi concluída. Ocorreu lá no passado e concluiu lá mesmo, perceba. Ela viajou para o México, ela viajou e a ação, o verbo já foi, tá certo? Concluída a ação ali do verbo viajar. Meus vizinhos reformaram a casa, percebem? O bebê tomou a mamadeira. Os professores chegaram atrasados. Nós conseguimos alcançar a nossa meta. Percebem que são ações ocorridas no passado, porém, né, com a característica de terem sido concluídas, show. Pretérito imperfeito, gente, é uma ação que ocorreu no passado contínua, ou seja, é uma ação que ela é prolongada na sua duração do tempo e que pode ou não ter sido concluída. Beleza, guardem isso. Pretérito perfeito é aquela ação arrastada, prolongada, continuada. Exemplo, ela gostava de fazer todo mundo rir. A gente não sabe se ela ainda gosta ou não. A gente sabe que ela gostava, percebem? As crianças brincavam de queimado com os colegas da escola, ok? Eu estudava de manhã e o meu irmão estudava de tarde. O senhor acordava muito cedo para ir trabalhar. Ela fazia bolos deliciosos. Aí nós temos ainda o pretérito mais que perfeito. Gente, é uma forma verbal que indica uma ação do passado que aconteceu antes de uma outra ação passada. É um pouquinho confusa, veja bem. Ela também é usada para fazer referência a uma ação que ocorreu em um passado distante ou uma ação ocorrida em um período impreciso, quando se tem muitos detalhes, né? Essa forma verbal ela é pouquíssimo usada. Ela é muito comum na linguagem poética, em contos de história, contos de fadas e etc. Perceba, quando cheguei ao cinema, o filme já começara. Percebem? O avião partira quando chegamos ao aeroporto. O fogo consumira todo o apartamento quando os bombeiros chegaram. Compraram um celular top, topo de gama. Não sei que termo é esse, mas vamos enfim. A princesa acordara com o beijo do príncipe, percebem? Então,
a gente percebe que são situações indicadas ali que aconteceram antes de outra situação, tá certo? Que podem também ter sido algo ali de remetido a um passado distante ou uma ação ocorrida em um período impreciso, que a gente não sabe determinar, ok? Futuro do presente. Aí acontece, pessoal, quando a gente expressa uma ação que acontecerá, veja que até o verbo está no futuro, acontecerá no futuro, ou seja, é um momento futuro em relação à fala ocorrida do presente. Legal? Visitarei, é algo que você ainda vai fazer. Eu visitarei meus primos na Páscoa, ainda farei isso, né? Ela comemorará o aniversário com a família, ela ainda vai comemorar. O filho dele nascerá amanhã, né? No fim de semana choverá e eles receberão as gratificações no fim do mês. Percebem que são ações que ainda vão acontecer, que relacionado com o tempo presente, elas ainda estão na iminência de acontecer ou não, né? Pode ser um futuro um pouco mais distante. Aí nós temos ainda o futuro do pretérito. O que é isso, Mateus? É uma ação que poderia ter acontecido depois de uma outra ação ocorrida no passado, beleza? Também pode ser usado, pessoal, para uma ação que está condicionada à outra. Relação de uma depender da outra, tá certo? Uma é consequente da outra. A gente pode também ter o uso do futuro do pretérito. Além disso, pode indicar incerteza, surpresa, indignação. É uma forma educada de expressar desejo, pedido e sugestão. Beleza? Exemplos. Ela já tinha dito que não iria ao evento. Se eu pudesse, viajaria pelo mundo. Seria ele um menino de quem ele tinha falado, quem diria que logo ele faria isso conosco. Poderia me passar o sal, por favor? Percebe essa terminaçãozinha em iria, não é? Vamos pegando esses insights. Tempos e modos verbais compostos do indicativo ainda, tá? Gente, são formados por um verbo auxiliar e um verbo principal flexionado no particípio, no passado, né? Ela tinha estudado muito para a prova. Percebem? Observe que na frase acima, o tinha estudado tem a sua estrutura, onde o verbo auxiliar tinha, né, ele tem que é a flexão do verbo ter, e o verbo principal, que é estudado, ele é flexão do particípio passado. Beleza? Independente da ideia de tempo que expressem, presente, passado, futuro, apenas a conjunção do verbo auxiliar, a conjugação do verbo auxiliar tem o tempo composto varia, consoante ao sujeito, tá certo? O verbo principal é sempre flexionado no particípio passado, tá certo? Eu tinha estudado, nós teríamos estudado, eles terão estudado, percebem? Está variando quanto ao presente, passado e futuro, sim, a conjugação do verbo auxiliar, mas a conjugação do verbo principal, ela permanece no particípio passado. O verbo principal estudado se mantém, né, como a gente comentou aí, beleza? Pretérito perfeito composto do indicativo. É uma ação passada que ocorreu mais de uma vez, ou seja, ela tem alguma frequência e que se estende até o momento presente. Ela também, pessoal, ela tem uma estrutura que é formada pelo verbo auxiliar conjugado no presente do indicativo, mais o verbo principal conjugado também no particípio passado. Perceba, tinha visto seu irmão na escola. Eles têm reformado o restaurante aos poucos. Ana tem estudado inglês aos fins de semana. As crianças têm se comportado melhor. O bebê tem tido crises alérgicas, percebem? E a gente vai chegando aqui no pretérito mais que perfeito do composto do indicativo. Estamos na forma composta do indicativo, tá certo? Ele indica, pessoal, uma ação no passado que ocorreu antes de uma outra ação no passado. Veja como pode ser confuso. Ele tem uma formação trazida pelo um verbo auxiliar, tá certo? Que pode estar conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, mais um verbo principal conjugado no particípio passado. Beleza? Tinha visto, tinham reformado, tinha estudado, tinham se comportado, tinha tido. Beleza? Futuro do presente composto do indicativo. Gente, nesse caso, é utilizado para indicar uma ação que acontecerá em um momento futuro, mas que já terá sido concluída antes de outra ação no futuro. Perceba, tá certo? Nesse caso, a estrutura dela vai se dar por um verbo conjugado no futuro do presente do indicativo, mais um verbo conjugado no particípio passado. Legal?
terei visto, terão reformado, terá ficado, terão ficado, terá ficado. Beleza? Futuro do pretérito composto do indicativo. Gente, nesse caso, o futuro do pretérito composto do indicativo é utilizado para indicar uma ação que poderia ter acontecido depois de uma outra ação ocorrida no passado. Tá certo? As ações expressas pelo verbo pretérito composto indicativo são sempre condicionadas à situação passada, à ação passada, beleza? A estrutura dele se dá por um verbo auxiliar conjugado no futuro do pretérito do indicativo, mais um verbo principal conjugado no particípio do passado. Perceba, teria estado, tivesse sido, teriam tido, terias feito, teria ficado. Aí nós adentramos no modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo, Matheus? Expressa a ideia de incerteza, é uma hipótese, é um desejo, é uma condição ou uma suposição. Trata-se, pessoal, de um modo cujos tempos verbais geralmente são utilizados em orações coordenadas, pois costumam, precisar de uma oração principal para outro tempo verbal ou para fazerem sentido propriamente dito. Perceba, se eu ganhasse na loteria, compraria uma casa de praia. Gente, preste atenção. Se eu ganhasse na loteria, o verbo, cujo verbo foi ganhasse, está flexionado no tempo verbal no modo subjuntivo, precisa de uma segunda oração para fazer sentido. Porque se eu dissesse assim, se eu ganhasse na loteria apenas, fica sem sentido. Agora, veja, quando eu coloco compraria um apartamento, aí a gente tem exatamente uma oração que é subordinada à principal, trazendo sentido ao contexto ali, beleza? O modo subjuntivo ele apresenta 3 formas verbais simples e 3 formas verbais compostas. São elas. Primeiro, as simples, do modo subjuntivo. Elas não precisam de um verbo auxiliar para a sua estrutura de formação, tá certo? Quando está no modo indicativo, os tipos verbais simples do modo subjuntivo só precisam de uma conjugação do próprio verbo, ou seja, não precisam que o verbo auxiliar sofra essa nova conjugação. Se eu chegasse, tivesse chegado, percebem? Aqui a gente tem a forma simples e a forma composta. Os 3 tempos verbais utilizados no subjuntivo são o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Legal? Presente do subjuntivo, Matheus, o que é? É o tempo verbal utilizado para expressar ações expressas no presente ou no futuro, legal? Podem expressar ideias de desejo, suposição e hipótese. Veja, é formada por a estrutura, guardem o porquê separado sem acento, mais um pronome, mais o verbo. Perceba, eles querem que eu seja feliz. Tomara que tu possas viajar, para que nós consigamos participar. Percebem? Não quero que ele finja algo. Não quero que eles cantem no palco e por assim adiante. Já o pretérito imperfeito do subjuntivo é o tempo verbal utilizado para expressar a ideia de vontade, desejo, imaginação, sentimentos, probabilidade ou condição. As expressões expressas por esse tempo verbal, elas podem ter ocorrido ou não, tá certo? Por isso elas trazem algo incerto e impossível de ser definido. A estrutura vai se dar pela partícula se, mais o pronome mais o verbo, beleza? Exemplos. Se eu ganhasse na loteria, ele teria tirado uma excelente nota se tivesse estudado, se tu pudesses visitar, tá certo? Se tivéssemos sido, se eles quisessem saber, ok? O futuro do subjuntivo, para fechar, ele é utilizado para expressar ações que eventualmente ainda podem acontecer em um tempo futuro, tá certo? A estrutura ela vai se dar com o uso do quando, mais o pronome, mais o verbo. Quando eu visitar os meus pais, levarei um presente. Quando eu visitar os meus pais, levarei um presente. Percebem? Eles podem ser utilizados para expressar ideias condicionais. Nesse caso, a estrutura é o se, a partícula se, mais o pronome, mais o verbo. Perceba, se eu vencer o sorteio, ganharei um celular novo. Alguns exemplos de frases com o futuro subjuntivo. Quando eu terminar a faculdade, quando eles entrarem de férias, se ela chegar ao aeroporto, se eles compuserem, nós chegarmos em casa, tá bom? Tempos e modos verbais compostos do modo subjuntivo. Tempos verbais, perdão, compostos do modo subjuntivo. Gente, um verbo auxiliar, a estrutura, a formação dos tempos verbais, nesse caso, ela vai se dar por um verbo auxiliar, um verbo principal flexionado no particípio passado, beleza? Exemplo, a professora não acredita que eu tinha feito o trabalho sozinha, ok? O tinha feito é um verbo composto no subjuntivo.
pois tem sua estrutura no verbo auxiliar ter, né? Que aqui foi no caso tenha, e um verbo principal flexionado do particípio passado, que é o fazer, que no caso aqui foi o feito. Beleza? Lembre-se que nas formas verbais compostas, apenas o verbo auxiliar é flexionado. O verbo principal ele é flexionado no particípio passado, independente do tempo, seja ele passado, presente ou futuro. Beleza? Exemplo, desejo que ele tenha feito, tiver feito, tivesse feito. Consegue enxergar que o feito não está variando aqui conforme o tempo. Beleza? O modo subjuntivo possui três formas: pretérito perfeito composto, pretérito mais perfeito composto e futuro composto. É o que a gente vai ver agora. O pretérito perfeito composto do subjuntivo, ele indica ações anteriores concluídas, que se referem a um passado, a um tempo futuro, tá certo? Ou um passado ou um tempo futuro. A estrutura da formação, ela se dá pelo o presente subjuntivo ter, ou do verbo haver, menos que é menos usado, tá? Mais o particípio passado do verbo principal. Veja, tenha chegado, tenha assado, tenham ido, tenham aprendido, tenha dito, ok? O pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo é utilizado para expressar ações do passado que aconteceram antes de uma outra ação. Eles podem ser utilizados para indicar situações irreais do passado. A estrutura vai se dar pelo verbo ter flexionado do pretérito imperfeito do subjuntivo, mais o particípio passado do verbo principal. Exemplo, tivesse avisado, tivesse prestado, tivesse ouvido, tivesse feito, tivesse tido. O futuro composto do subjuntivo, gente, é utilizado para expressar ações no futuro que terá sido concluída antes de uma outra. É composta por um futuro simples do subjuntivo, mais verbo principal no particípio passado em sua estrutura. Tivesse chegado, tivesse terminado, tivesse esquecido, tivesse deixado, tivesse resolvido. A gente está finalizando já, vamos ver agora o modo imperativo, que ele é utilizado para indicar ações onde o receptor da mensagem, aquele que recebe o pedido, né? Ele recebe um pedido, uma ordem, uma sugestão, um conselho, um aviso, uma orientação ou outros tipos de indicações. Eles se dividem em dois: imperativo afirmativo e negativo, beleza? O afirmativo, ele expressa uma indicação ao receptor através de uma afirmação. Feche a porta, fale devagar, coloque um pouco, estude para, envie as respostas. Tá certo? Esse tempo verbal ele não é conjugado na primeira pessoa do singular, tá certo? Pelo fato de expressar a ideia de que alguém se comunique com o outro alguém. Beleza? Eu não tenho como dizer eu feche a porta, eu fale devagar. Não tem como. O imperativo negativo indica a ação ao receptor da mensagem através de uma frase negativa. Não feche, não fale, não coloque, não deixe, não esqueça. Assim, né, como o anterior, ele também não flexiona na primeira pessoa do singular, que é o eu, tá certo? Observe a conjugação desse tempo na primeira, na segunda e na terceira as conjugações, ok? Por fim, pessoal, nós temos as formas nominais. Embora elas não sejam tão recorrentemente aí cobradas no mundo dos concursos, mas é importante que a gente fale, tá certo? Nós temos três grupos: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Legal? As três formas são: a primeira forma, por exemplo, com o verbo amar, no infinitivo é amar, com R no final. Infinitivo, A-R, E-R, I-R. Percebem? Olha só, amar, A-R, comer, com o verbo comer, ER, partir, né, com o verbo partir, IR. Beleza? Particípio, amado, comido, partido. Gerúndio é o chamado ando, né, ó, amando, endo, indo, tá certo? Então guardem isso. AR, IR, nós temos o infinitivo, particípio, o ado, ido, e ido novamente ali no caso, né? E o gerúndio, o ando, o endo e o indo, beleza? As formas compostas, elas têm o infinitivo e o gerúndio apenas, a gente não tem o particípio. Aí, por exemplo, o infinitivo, na primeira conjugação do verbo amar é ter amado, no gerúndio, tendo amado, o infinitivo, ter comido, não é? Percebem? Ó, ter comido. No gerúndio, tendo comido, ok?
Infinitivo, ter partido. E gerúndio, tendo partido. Beleza, pessoal? De forma bem bacana, bem célere, tentei ao máximo possível não complicar esse conteúdo. É difícil. Vem rever a live, marcando, pausando. Eu falo um pouco rápido, mas eu acho que deu para você guardar aí. Se foi útil, eu peço que você ajude aí o canal, tá certo? Divulgando, compartilhando, de repente, para as pessoas, interagindo aqui com o vídeo. Deixa o feedback de vocês aí nos comentários. Eu gosto sempre de ler os comentários de vocês, tá bom? É sempre muito pertinente. Forte abraço, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.